Meus irmãos, vamos ler o texto da palavra de Deus, propício ao momento que nós estamos vivenciando, que se encontra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 24, texto muito conhecido por parte de todos os irmãos. Mateus, capítulo 24, vamos ler do primeiro versículo até o versículo 14, que diz assim: E quando Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios da dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O texto que nós acabamos de ler relata as últimas instruções que o Senhor Jesus deixou aos seus apóstolos, discípulos, a respeito de sua segunda vinda. E foi no momento em que Jesus estava na cidade de Jerusalém e caminhava nas dependências do templo, e saindo ele daquele santuário, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Esse templo que havia na cidade de Jerusalém era o segundo templo, pois o primeiro templo havia sido destruído pelos babilônios, o templo construído pelo rei Salomão. Esse segundo templo foi construído após o retorno dos judeus de Babilônia e posteriormente ampliado e reformado pelo rei Herodes. Então era um templo monumental, era um templo grandioso,
muito bonito, construído com pedras lapidadas, pedras quando o sol batia nelas, elas de ouro, pedras douradas. Era uma construção muito bela. E os discípulos então apresentaram a Jesus a estrutura. Senhor, vê que coisa linda, coisa tão bela, coisa tão grandiosa. E era o orgulho nacional aquele templo. E eles esperavam que o Messias fosse, naqueles dias que eles criam que era o Senhor Jesus, pudesse restaurar a nação. Ele viesse a libertar o povo de Israel da dura servidão e opressão dos romanos. Mas quando eles mostraram o templo para Jesus, Jesus os surpreendeu. Eles ficaram surpresos com a resposta de Jesus. Pois Jesus disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus deu uma resposta contrária àquilo que ele estava esperando. Ele esperava que o Messias fosse restaurar a nação e reerguer Israel poderosamente entre as nações. E Jesus dá uma resposta contrária àquilo que ele estava esperando. Ele esperava que Jerusalém fosse notificada entre as nações. Mas Jesus diz: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Saindo dali, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica de frente ao Monte do Templo. É o monte mais alto que o monte do Templo. Onde ficava o templo, no Monte das Oliveiras você vê lá embaixo o sítio, o lugar onde ficava o templo. E Jesus então subiu ao Monte das Oliveiras. Evidentemente que ele estava vendo ali toda a estrutura do templo. E os discípulos chegaram-se a Jesus, diz no versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Então aqui os discípulos, preocupados, então, pensativos a respeito da palavra que Jesus disse, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, os discípulos fizeram 3 perguntas para o Senhor. Então, quais são as perguntas? Diz-nos quando serão essas coisas. Que coisas? A destruição de Jerusalém, a destruição do templo. A outra pergunta: que sinais haverá da tua vinda? Segunda pergunta. A terceira pergunta: que sinal haverá do fim do mundo? 3 perguntas. E então, nesse capítulo 24 de Mateus, e também no capítulo 25, Jesus passa a responder a essas perguntas. A questão da destruição do templo, isso aconteceu. Essa morreu no ano 70 desta era. Isto é, mais ou menos 40 anos depois de Jesus dizer essas palavras, aconteceu então a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Houve uma rebelião
sitiar a cidade e tomá-la. E ele tomou a cidade. E saquearam o templo. Tomaram o candelabro. Há um testemunho da chegada do candelabro lá na cidade. Pois lá em Roma existe lá um portal em que está ali feito a representação do candelabro que havia no templo, entrando na cidade de Roma, como um troféu dos romanos. O candelabro serviu como um troféu, que foi a demonstração de júbilo, mas foi para o júbilo do povo romano levar o candelabro que havia no templo para a cidade de Roma. E então criam os soldados romanos que nas paredes, entre as pedras do templo, havia muito ouro. E eles então foram derribando pedra sobre pedra, pesadíssimas pedras. Algumas delas ainda estão lá no muro das lamentações. Algumas das pedras do templo estão lá. E eles foram derrubando pedra sobre pedra, procurando ouro. E assim cumpriu a palavra que o Senhor Jesus disse. Mas Jesus também disse, a partir do versículo 24, do versículo 4, fala dos sinais do seu retorno, dos sinais da sua vinda para a igreja. Aqui no capítulo 24 até o versículo 14, esses sinais são para acontecer no tempo da existência da igreja aqui na face da terra. A destruição de Jerusalém, por exemplo, foi no tempo da igreja, já aconteceu, mas existem os outros sinais, que eles têm ao longo desses 2 milênios se cumprido, e nesses últimos dias, nesses últimos anos, tem se intensificado o cumprimento desses sinais que o Senhor Jesus falou. Nós temos sinais no céu, sinais na terra, nós temos sinais entre as nações, nós temos, por exemplo, entre as nações das guerras. Jesus disse: ouvireis de guerra, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. A fome anda assolando muitos lugares neste mundo, até mesmo aqui no Brasil. Vivemos numa metrópole como São Paulo, muitas pessoas passando fome, em estado de fome. Mas a coisa pior pelo mundo aí, pessoas raquíticas, desnutridas, principalmente no continente africano. Fome. Mas Jesus também falou pestes. E começando de pestes, nós temos aí o vírus. Nós tivemos há poucos anos atrás a gripe suína e outros tipos de gripe que tem matado milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Isso é sinal do iminente retorno da volta do Senhor Jesus. O Senhor está avisando para nós que Ele está voltando. O Senhor também está dando sinal para o mundo que Deus ainda está vivo, Deus não está morto. A Ele pertence todo o domínio, a Ele pertence todo o poder, e Ele tudo está sob o controle dEle. Os homens fazem projetos, querem governar este mundo, querem viver nesse mundo conforme a sua vontade, conforme os seus prazeres, mas Deus está sinalizando que a coisa não é assim. Ele brevemente visitará o mundo, e Ele está dizendo que breve Ele vai julgar as nações. Glória a Deus. Então, meus irmãos, os sinais estão aí. Sinais estão por toda parte. O Senhor também falou que todas essas coisas são os princípios das dores. Isso não é nada. Isso só é sinal. Eu estava meditando, porque esse vírus que está circulando, esse novo vírus, ele não é tão letal, mas ele está fazendo um
estrago tremendo no mundo inteiro. Parou a cidade de Nova York, que é o centro comercial, centro bancário dos Estados Unidos, e por assim grandes metrópoles no mundo afora estão com suas atividades reduzidas, como aqui em São Paulo, por exemplo, e Rio de Janeiro. Agora, Deus poderia mandar uma coisa pior, e Ele não está permitindo. Ele assim não quis, por causa de nós, por causa da igreja, por causa dos seus fiéis, por causa dos santos, por causa dos justos. Deus ainda não permite que venha coisa pior. Por isso que Jesus disse que todas essas coisas são princípios das dores. O pior está para vir na grande tribulação. O Senhor Jesus fala da grande tribulação aqui nesse capítulo 14, no capítulo 24, a partir do versículo 15 até o versículo 28. O Senhor Jesus fala dos sinais que vão acontecer, as coisas que vão acontecer. Mas esses eventos aqui do versículo 14, do versículo 15 ao 28, não nos devem preocupar, porque a igreja não estará aqui. É a grande tribulação. Essas coisas vão acometer principalmente a nação de Israel. A nação de Israel será que será o centro das atenções na grande tribulação. Meus irmãos, a palavra de Deus nesta noite é que nós cuidemos mais de nossa vida espiritual, sejamos mais zelosos com aquilo que Deus nos tem dado, permaneçamos fiéis ao Senhor. Se alguém está com algum desajuste na vida, é tempo de arrumar o altar, é tempo de consertar a vida, endireitar os caminhos, endireitar as veredas, porque brevemente a última trombeta vai soar, e os crentes salvos em Cristo, nós ouviremos a voz do arcanjo e subiremos ao encontro do Senhor, para encontrar o Senhor nos ares. Glória a Deus. Como disse no capítulo 24 e 25 de Mateus, Jesus então dá a resposta às 3 perguntas que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus. Do versículo 3 até o versículo 14, eventos que dizem respeito aos dias em que a igreja está aqui neste mundo. Do versículo 15 ao 28, a grande tribulação, acontecimentos após o arrebatamento da igreja. Do versículo 29 até o versículo 31, aí o Senhor Jesus fala do último dia da grande tribulação, em que Ele vai se manifestar nos ares visivelmente, quando então vai se cumprir o que está dito: todo olho o verá. Porque o arrebatamento da igreja será secreto, será invisível. Quando alguém perceber, ele já aconteceu. Mas quando o Senhor Jesus vier, voltar efetivamente, Ele retornará com a igreja. E aí então, diz no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Então, no versículo 29 ao 31, Jesus fala da sua manifestação, sua segunda manifestação ao mundo. Do capítulo 36 ao 51, e no capítulo 25 do versículo 1 até o 30, Jesus deixa-nos advertências para nós. Então, sua advertência à igreja, ele fala do segredo do seu retorno.
O dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe, não há como alguém saber quando será, quando ocorrerá o arrebatamento da igreja. Jesus disse que a hora que não penseis é que vai acontecer. Paulo diz, lá no 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 15, ele diz que o arrebatamento será num piscar de olhos, será no átomo, isto é, na menor partícula de tempo, ou a ressurreição daqueles que já morreram, e a transformação dos corpos daqueles que estão vivos, vai acontecer num piscar de olhos. Então, ninguém vai ver acontecer, somente vão perceber que aconteceu. Glória a Deus. Então Jesus fala que o dia e hora ninguém sabe. Jesus fala também do comportamento da humanidade nos últimos dias, que antecede o arrebatamento da igreja. Jesus fala que será como nos dias de Noé. Ele diz assim, como nos dias anteriores ao dilúvio: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então é um dia de consumismo exacerbado. As pessoas estão preocupadas com o material, preocupadas em casar, em divorciar e casar de novo, em fazer festa e festejar. Então a mente deles estavam totalmente voltadas para as coisas materiais. E então Jesus disse: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então um evento surpresa, evento inesperado. Glória a Deus. Também Jesus fala do evento do arrebatamento. Ele diz então que estará dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo, uma será tomada e outra será deixada. O arrebatamento como evento surpresa. Glória a Deus. Jesus também deixa parábolas de advertência. Ele deixa parábolas dos dois servos. Ele deixa a parábola das 10 virgens. Ele deixa a parábola dos talentos. São palavras de advertências para nós. E como nós devemos nos comportar. Como nós devemos estar em vigilância, esperando com expectativa do seu retorno, porque não sabemos o dia nem a hora. E para encerrar, no capítulo 25, no versículo 31 ao 45, Jesus fala do juízo das nações. Então aqui, nesse acontecimento, o juízo das nações acontecerá depois do final da grande tribulação. Quando ele retornar, ele vai julgar as nações, todas as nações, de acordo com o trato que fizeram em relação a Israel. Então, meus irmãos, essa palavra Deus me colocou no coração para relembrar. Não que os irmãos não saibam, mas relembrar aquilo que foi nos ensinado, aquilo que os irmãos já leram, que não é momento de nós brincarmos, como o saudoso pastor José de Souza nos dizia muito aqui. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de brincar de ser crente. É tempo de levar mais as coisas de Deus a sério. É tempo de despertarmos do sono. É tempo de buscarmos mais o Senhor, porque o dia da nossa redenção já se aproxima. Então, meus irmãos, fiquem com esta palavra. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde, e que o Espírito Santo continue a falar poderosamente aos corações dos irmãos. Glória